A paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Josué. E no vídeo de hoje eu vou trazer esse material para a gente estar dando uma olhada nele. Origens judaicas do Novo Testamento. Um estudo do judaísmo intertestamentário, publicado pela editora Shed, né? Por J. Julius Scott Jr. Vamos dar uma olhadinha nesse material aqui? Então roda a vinheta aí. Então, pessoal, por que eu estou trazendo esse material aqui para a gente dar uma olhada? Esse material aqui ele foi indicado pelo irmão Leidson, né? Inclusive, se você não é inscrito no canal do irmão Leidson, se inscreva. É um canal muito bom, tá bom? E ele indicou esse material já tem bastante tempo. E eu me interessei pelo material e comprei. E me surpreendeu muito o conteúdo desse material aqui. Eu ainda não li ele de capa a capa. Na verdade, eu estou usando ele mais para pesquisa, né? Mas eu vou ler esse livro aqui de capa a capa, tá bom? Mas pelo que eu já li nele, me chamou muita atenção e é por isso que eu estou trazendo esse material aqui para mostrar para os irmãos, né? Na verdade é um review, mas para mostrar o conteúdo desse material aqui, ok? Ele é um papel brochura, tá? A capa dele é brochura, mas muito bonito, como os irmãos podem estar vendo, tá? Olha, muito bonito realmente. Ele está dando o reflexo da luz da lâmpada aqui, porque realmente a capa dele assim é muito, brilha muito, né? Muito brilhosa. Aqui é a lombada. Aqui ele vai trazer algumas informações do material, ok? Então ele vai dizer: o professor Scott oferece aos estudantes e pastores um excelente estudo sobre o judaísmo intertestamentário e como o período, sua literatura e instituições serve como contextos para a melhor compreensão do Novo Testamento. O fato deste livro não só oferecer uma visão geral acessível dos dados, histórias, instituições, pensamentos religiosos, mas também procurar entender as ideias e controvérsias surgidas no judaísmo desse período é o que torna essencialmente útil. Dá-se, portanto, ao leitor um acesso ao fenômeno complexo e diverso conhecido como judaísmo primitivo, do qual Jesus, Paulo e a maioria dos outros escritores do Novo Testamento fizeram parte. Tá? Então vem aqui alguns homens teólogos aqui que os irmãos conhecem, né? Gordon Free. E realmente assim, é um livro que me surpreendeu bastante. Então sempre quando eu quero buscar alguma referência sobre quando o pessoal fala assim, mas lá na época de Jesus ninguém falava dessa forma, lá na época de Jesus ninguém cria desse jeito. Então esse material vai trazer essas fontes, né? Então achei bem interessante. Então abrindo aqui o material, tem aqui a folha de rosto, aqui a ficha catalográfica, ok? Ficha catalográfica, Publicações de São Paulo 2017. Não é um livro tão antigo, ok? Talvez muitos irmãos não conheçam esse material. Aqui, novamente, uma folha de rosto. Uma dedicatória. E aqui nós vamos entrar no sumário desse livro aqui, ok? Eu vou dar um zoom aqui para os irmãos poderem acompanhar. Então, dando um zoom aqui no material, a gente vai ver aqui, ó, sumário, né, introdução. Então, ele vai vir aqui, ó, ilustrações, prefácio, abreviações, introdução e definições. A primeira parte, né, as origens e o contexto do judaísmo intertestamentário. Por isso que eu achei muito interessante esse material e por isso que eu acabei comprando esse livro, porque certas informações nós não vamos ter em outros materiais, como em certos materiais específicos, né? E esse daqui é esse material específico, né? Então vem aqui, ó, primeira parte, as origens e o contexto, né, do judaísmo intertestamentário.
fontes e informações, a geografia da terra de Israel, a visão geral do Antigo Testamento, as ideias e instruções do Antigo Testamento, visão geral da história do judaísmo intertestamentário e do Novo Testamento. Aí vem a segunda parte, a crise e respostas do judaísmo intertestamentário, as crises do século IV e VI, a resposta geral do judaísmo intertestamentário às crises, a tentativas intertestamentárias e reconstruções das instituições tradicionais do Antigo Testamento, escribas e tradições, apocaliptismo, divisões, seitas e grupos, a vida comum no Israel no século I. Ok? Vou virar aqui a página. A gente vai continuar vendo aqui. Ó. Terceira parte. O pensamento religioso do judaísmo intertestamentário, contexto dos costumes e controvérsias cristãos. Ok? Olha que interessante essa terceira parte aqui, né? O pensamento religioso do judaísmo intertestamentário, o fim dos tempos, o reino de Deus, a esperança messiânica, a aliança e lei no fim dos tempos, atitudes judaicas intertestamentárias em relação aos gentios, epígolo, aí vem aqui o apêndices, né? Aí ele vai trazer aqui, ó, os livros apócrifos do Antigo Testamento, os livros pseudopígrafos, Tratado de Mishnah e Talmud, e a crucificação, a oração judaica diária e a exclusão de cristãos judeus. Olha isso. A literatura apocalíptica e as escrituras inspiradas, a interpretação da literatura apocalíptica, como funciona a erudição e a bibliografia. São 415 páginas, tá certo? Aqui vem as ilustrações, tá? Vou dar o zoom aqui novamente para os irmãos poderem ver. Aí ele vai vir aqui com os perfis representativos da terra de Israel, plano básico do templo de Herodes, linha de tempo da história de Israel, Herodes o Grande e seus descendentes, governantes da Palestina, as fases da história do mundo, aí vem mapas, né? As características topográficas de Israel, a terra de Israel, Jerusalém, o mundo antigo, e depois vem os quadros, né? Os festivais e os calendários intertestamentário e as principais divisões de Israel no século I. O índice dele vem bem detalhado, achei bem interessante isso também, né? Ajuda muito ao leitor, as pessoas já estão se achando, né, dentro do material. A letra do material é muito confortável. Vou dar um zoom aqui para os irmãos. Como os irmãos podem estar vendo, aqui o prefácio, a letra dela é uma letra muito boa para leitura, bem confortável, tá? A diagramação, a fonte que foi escolhida, foi muito bem feita. Nossa, a editora Shed foi muito feliz nessa fonte aqui, né? Tem umas letras aí, umas fontes de alguns livros que é muito complicado. Esse aqui é bem confortável, tem uma margem bacana aqui do lado, se alguém quiser fazer alguma anotação, alguma coisa, olha, tem um espaço legal aqui, não fica aquela letra juntinha, tá vendo? A letra é muito boa. E dentro, aqui as abreviações e tudo mais do material, ó, instruções e definições, ó, o novo consenso sobre o judaísmo intertestamentário, o judaísmo intertestamentário, um período distinto. Então ele vai trazer aqui, muitas informações, o conteúdo é impressionante. Aqui é a parte bibliográfica. Olha o tanto de bibliografia que ele usou para escrever essa parte aqui. Não é pouca coisa, não. As fontes estão todas aqui, ó. Tá vendo? Uma nota sobre alguns termos. Aí aqui, ó, a primeira parte. A origem e o contexto do judaísmo intertestamentário. As fontes, novamente aqui, né? Ó, Flávio Joséfo, Filon de Alexandria. Ele vai trazer todas essas pessoas que
escreveram, né? São historiadores judeus daquele tempo, trazendo as fontes, né? Isso é bem interessante. Como eu disse, olha, tem muito, a letra é muito confortável, olha o tanto de bibliografia que ele vai trazendo aqui, vai falando sobre os apócrifos. Olha, é muita coisa, tá? É muita informação realmente, ó. Vai falar um pouco sobre os escritores judeus do primeiro século, Flávio Josefo, vai falar um pouco sobre o Flávio Josefo, depois vai falar sobre Fílon de Alexandrina, também outro judeu, né? Ó, geografia na terra de Israel. Então, ó, são esses mapas em preto e branco, mas é interessante, né? Dá pra gente entender e ver como que era essa questão ali. A letra sempre bem confortável, complexo do templo. Olha, vem aqui a linha do tempo da história de Israel. Olha, bem interessante. Isso vai ajudando a gente a entender melhor essa parte do tempo, né? Os juízes, né? Vai trazer um panorama sobre eles, sacrifícios, líderes para adoração, festas e festivais, purificação e ritual, as leis de Karcher, acho que é isso. Olha, profetas e reis, votos, visão geral da história do judaísmo, aí vem trazendo todo aqui. Olha, período persa. Então é um material assim muito top de verdade. Para quem gosta de história, no sentido de entender toda a trajetória de Israel, os acontecimentos, principalmente ali naquele período que a gente está abordando aqui. Esse material aqui é muito bom, ó, Macabeus, Judas Macabeus, ó, de 164 a 160 a.C. O que ele fez, o que ele era, como que ele foi, ó, vai trazendo aqui os personagens, tudo o que aconteceu. Então você vai estar bem amparado, além de muitas informações interessantes sobre os fariseus, sobre os escribas, né? Olha, é muito bom, mas é muito bom realmente. É um baita, é um mega de um material que vale muito a pena você ter, tá? Eu estava vendo aqui sobre a crença dos fariseus sobre a vida além da morte, a ressurreição. Eu achei assim muito interessante ele trazendo os escritos de Flávio Josefo, de Fílon, entre outros, que passaram ali pelaquele período. Então é um material que vale muito a pena você ter e adquirir, deixar na sua biblioteca, para você estar lendo ou também estar usando como fonte de pesquisa, porque é um material extraordinário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte do canal Teologia de Tudo Um Pouco, deixe o seu comentário, é muito importante o seu comentário também aqui no canal. Se você já tem esse livro, se você já leu, se você pretende adquirir, deixe aqui nas notas aqui, né, nos comentários. E eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo os nossos canais parceiros, para que os irmãos possam estar aí se inscrevendo e tendo conteúdo bom aqui dos nossos canais parceiros e do canal Teologia de Tudo Um Pouco. Forte abraço, Deus abençoe a vida dos irmãos.